Olá, pessoal de casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou até rindo aqui porque a gente estava gravando. Já vou contar para vocês, vou compartilhar. A gente chegou a gravar uns 10 minutos ou algo assim, mas aquelas coisas na internet, não sei direito, chuva, alguma outra coisa aí, e a gente perdeu o sinal. Travamos os dois, eu tive que desconectar e começar de novo. Então vamos lá. Saúde e bem-estar, mais uma entrevista. Obrigada, Paulo. Paulo é o nosso convidado especial de hoje. Ele é músico, ele vai falar um pouquinho sobre saúde e bem-estar com a gente. Eu sou Valéria, muito grata, Paulo, muito grata, pessoal de casa, por estar aqui de novo com a gente. Então, vamos lá, Paulo, muito bem-vindo. Eu que agradeço, agradecido pelo convite. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem vai ver, enfim, todos os horários. É, Sejam bem-vindos e bem-vindas e espero que a gente contribua de alguma forma para que a saúde, na sua amplitude física, mental e espiritual, a gente colabore um pouquinho, pelo menos, nessa conversa. Com certeza você tem muito a agregar, não tenho dúvida disso. Por falar em saúde, o que é para você saúde e bem-estar? Bom, saúde para mim é uma tríade, né, de saúde mental, espiritual e física. Acho que a gente tem que estar em equilíbrio com essas três. Quando existe um desequilíbrio, acaba afetando todas. Então, e para chegar nesse equilíbrio, é uma caminhada de uma vida mesmo. Né? A gente vai, com o tempo, com a maturidade que o tempo vai nos dando, a gente vai aprendendo a lidar melhor com essas situações, com esse equilíbrio, para chegar no bem-estar. Eu acho que esse é o objetivo. Né? Você tem uma saúde plena, você chega nesse bem-estar. Concordo com você, a não ser pelo bebezinho, né, a criança já parece que tem esse bem-estar naturalmente, né. E É aí a gente verdade. percorre um caminho talvez de contato com as responsabilidades, as cobranças da nossa sociedade, a gente se perde um pouquinho, acaba se pressionando e, de certa forma, adoecendo e perdendo o bem-estar. O que você acha disso? Exatamente isso que você falou, né? A gente chega limpo aqui nesse planeta, nesse estágio de vida, né? E com o tempo a gente vai trazendo coisas boas e ruins. E eu acho que com o tempo a gente aprende a lidar melhor com essas coisas boas e ruins que a gente vai trazendo, a gente vai filtrando melhor. É um processo difícil, né? Eu encontrei muito da minha cura na arte. Para mim, o princípio da arte é a cura. Ela vem como uma mensagem mesmo de um astral, de um plano em que é superior a esse e que nos chega por mensagem. Mensagens das mais diversas, né? Mensagem através dessa arte que é múltipla, que é diversa, através da música, através de uma pintura, através de uma escultura, através de um poema. Então, a arte ela vem nos mostrando um sentido melhor para a vida e para a saúde. Então, eu partilho muito desse processo. Já há 30 anos da minha vida, né? E espero seguir nele. Que bom! É, a arte eu entendo que seja uma linguagem da alma, né? E por isso tem a ver com bem-estar, tem a ver com cura, tem a ver com colocar a gente de volta à nossa essência. É isso? Você acha? Sim, sim, eu acho que sim. É o que você falou. Eu acho que a gente vai lá para a tenra infância, onde a gente vai chega limpo, né? Eu acho que a ideia é exatamente um pouco essa coisa de voltar. É um pouco aquele filme do Button, que ele nasce velho e volta e vai indo para a juventude até voltar para o útero. Eu acho que é um pouco isso.
é esse sentido contrário que é realmente o verdadeiro, né? A gente voltar para essa pureza, né? Enfim, é um processo, e cada um tem a sua forma de encontrar esse caminho também. Tem, como cada um tem a sua forma de se perder da essência, né? É porque a gente se Sim, perde por um sim, momento mais curto, ou por um período mais longo, a gente se perde. E tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, isso sim, acontece, sim. isso faz parte do processo. Eu gosto de pensar que só se encontra quem se perde, não é? É exatamente isso. A gente, a gente vai, a gente vai limpando, né? Pelos caminhos tortos a gente vai encontrando os caminhos certos. É, É da vida, é do aprendizado, né? A gente não consegue fazer um caminho só na retidão. A gente tem que sair um pouquinho. A gente tem uma frase que para mim é uma das melhores frases de um ser que passou por aqui e só deixou mensagens e coisas boas, que é o Chico Xavier. Ele bom, fala que a maldade é o fruto da ignorância. E eu concordo com ele. A gente é ignorante até conseguir encontrar a bondade e entender que o bem ele é muito mais benéfico para a saúde, aí a gente falando de saúde, do que esse mal que às vezes vai deixando o caminho, vai desviando a gente desse caminho, né? é, é verdade. É, eu concordo com isso que você citou do Chico. Aliás, eu concordo com tudo do Chico. Não tem nada do Chico que eu discorde. É, e quando a gente fala em ignorância, em português esse termo às vezes pode ser um pouco dúbio. Ignorância é a ausência de conhecimento. Pronto, é disso que a gente está falando, né? Então, enquanto a gente não amplia os horizontes, enquanto a gente não amplia a consciência, enquanto a gente não aprende coisas do tipo amor, solidariedade, Doação, doação, muito bem. Que mais? Que mais? Ajuda. generosidade, altruísmo, enfim, tanta coisa que tá agregada à bondade, né? Que devia permear a vida da gente, mas a gente infelizmente vai se cegando por esse mundo material mesmo, por essa construção de vida que nos é imposta muitas vezes, né? A gente nasce devendo. Verdade, verdade. É, então aí quando a gente se abre, e às vezes essa abertura para esses valores que de fato importam, na maior parte das vezes acontece pela dor, né? A gente costuma dizer, vai acontecer. A escolha é Sim, por amor ou pela dor. Muitas vezes, talvez na maioria, aconteça pela dor, porque aí a gente se sensibiliza mesmo. A questão é se sensibilizar para poder se voltar para o que de fato importa, que são esses valores que ficam. Amor, compaixão, doação, Chico Xavier é um grande exemplo. Ajuda mútua, né? E não o que a gente, enfim, vem vivenciando, e eu acho que esse momento de março para cá, a gente está agora em meados de outubro, quase. Estou falando da pandemia. Esse momento vem nos colocando em contato com o que de fato importa, não é? sim, sim. É, então, assim, você é músico, o que que você fala da música? O que que você consegue através da música com relação a esses valores? Bom, eu acho a música sempre foi uma grande ajuda nesse sentido da saúde espiritual, mental e que acaba refletindo no físico. Para mim, a arte ela é necessária como o pão diário que nos alimenta fisicamente.
eu até brinco que eu dei muita aula, hoje eu não dou tanto, mas eu falava assim, eu desafiava meus alunos o seguinte: veja uma propaganda, um comercial de qualquer programa que você esteja assistindo e me fale se existe um comercial que você assistiu que não tem de fundo uma música. Não existe. Sabe por quê? A música comove. A música te leva para onde você quer que ela te leve. Então, ela é uma sedução. Alguns utilizam isso como marketing, como propaganda. Outros utilizam como cura. Outros utilizam como lazer, bem-estar. Eu faço um apanhado disso. A música é minha profissão, é minha cura, é meu lazer. A arte ela me norteou durante 30 anos da minha vida. Hoje eu tenho 47. 30 anos da minha vida foi norteada por essa arte. E eu sempre dei um sentido, uma importância para esse sentido curativo mesmo da música. Tanto que o meu mais recente trabalho chama Tem Mais Céu do que Terra. Porque, de fato, tem muito mais céu do que terra, num sentido muito mais amplo. Eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando de algo muito maior que a própria religião, que é pregada pelos homens. Eu estou falando de uma espiritualidade, de uma elevação. Então, eu acho esse sentido, que de fato ele tem muito mais importância. Quando você traz ele para a fama, eu falo assim, às vezes o meu filho fala, você é famoso, pai? Eu falo, sou para os meus amigos, eu sou muito famoso para os meus amigos. E é isso que importa, porque a gente tem que mensurar pela qualidade, não pela quantidade. Então, eu acho que é um pouco isso. E a música chegou na minha vida dessa forma. Bonito isso, porque você, quando fala em algo maior que seria o conceito de religião, né? Que o conceito de religião é bem da humanidade aqui da Terra mesmo, você está falando de nós, né? Nós, enquanto seres que habitam corpos em experiências aqui na Terra, certo? Então, somos nós. Isso, com certeza, nos conduz para o nosso melhor, né? Para a volta da nossa essência. Isso certamente nos inspira para o nosso melhor, né? Em qualquer momento. Pode ser o pior momento, né? Tanto que tem aí as músicas, você pode me ajudar aí com a terminologia, mas tem as músicas para quando, não sei, talvez chame de dor de cotovelo ou coisa assim, que eu não sei, para quando termina um relacionamento, a pessoa está sofrendo, então aí ela vai para a música, não é? Tem a da alegria, vamos comemorar, não sei que tipo de música que é, enfim. Mas é sempre ligada a uma emoção, não é? Dificilmente, acho eu, a gente fosse usar a música para conduzir algo não muito positivo. Eu não vejo isso. E eu agora fiquei curiosa, né? Você tem uma carreira grande, longa. O que exatamente você faz na música? Você toca? O que você toca? Você disse que dá aula, deu aula de quê? Agora fiquei curiosa, conta. Bom, eu tenho uma trajetória de 30 anos na música e eu fui agregando com o tempo. Eu sou de formação, eu sou percussionista. Hoje eu posso dizer que eu tenho aproximadamente 80 instrumentos. Nossa. E toco porque o percussionista ele é um pouco diferenciado dos outros musicistas. A gente vai agregando instrumentos ao decorrer do tempo. Tem instrumento que tem mais de 20 anos comigo, porque a gente faz quase que uma sonoplastia musical. Você vai trazendo elementos sonoros que se encaixam aqui, ali. Essa é a minha formação. Depois eu me enveredei pela cultura popular. Sou pesquisador também da cultura popular. Estive no Maranhão em 2007 em pesquisa, me aprofundando na diversidade cultural desse país, que é extraordinária. Que aí acabou me levando para o mundo da arte e educação, onde
Até hoje eu circulo, eu frequento. É, sou produtor musical também, já produzi alguns discos de amigos, de parceiros, mas eu digo que são 30 anos de vivência, não é de carreira, não é de profissão, é de vivência, de fato. Eu fiz dessa caminhada, resolvi viver esta caminhada. Então isso é muito importante nessa trajetória. Eu trouxe até aqui alguns instrumentos que eu acho que são interessantes nesse universo da cura. A gente não se dá conta de como a música ela pode agir num ser, até numa planta, num animal, a música ela é poderosa, ela te leva para. Aí você estava falando, né, que a música pode te levar para qualquer lugar, inclusive o lugar do mal. Tem músicas que Talvez. te levam para outro. Ela pode, claro, ela é uma ferramenta. E quando não bem utilizada, ela pode te levar para outros caminhos também, viu? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. A música a música ela te agita, a música ela te incomoda, a música ela te traz paz, a música ela, enfim, eu acho que tem vários momentos da sua vida em que você são as etapas que a gente vai passando, né? Tem momento que a gente quer mais agitação, tem momento que a gente quer mais calmaria, e a música reflete muito isso, o momento em que você vive, né? Eu tenho uns instrumentos aqui que eu gostaria muito de mostrar. Posso, Valéria? Claro, deve. Como a gente entrou nesse mundo, nesse universo da espiritualidade e tal, tem um povo que é um povo que a gente deveria escutar mais, que a gente deveria aprender mais, que é o povo indígena. Nossa, adoro. E sempre teve na sua musicalidade essa conexão com um universo de possibilidades de cura, a farmácia do... Bom, a gente já vê pela farmácia do índio, que é a mata, né? E tem esse instrumento aqui que se chama... Vocês estão vendo? Dá para ver? Que é o maracá. O maracá é um instrumento usado pelo ancião da tribo. É um instrumento de muita responsabilidade. Ele é um instrumento que o xamã, que o homem mais velho da tribo utiliza para suas curas, né? E, inclusive um instrumento utilizado também em outras seitas, em outros processos. O Santo Daime, por exemplo, ele utiliza o maracá para os seus cânticos, as suas cantigas. Ele é um instrumento de marcação, né? Ele é um instrumento que te leva para um estado mântrico, para um universo que é um universo de cura mesmo, de introspecção, de entendimento. Então é um instrumento de muita importância. E quando a gente faz a empunhadura desse instrumento, é uma coisa de muita responsabilidade. Aí eu estava falando para você da cultura popular. Na cultura popular existe grupos de bumba meu boi, que são, a gente tem no Brasil todo, que trabalha a diversidade. Ele traz o indígena, ele traz o negro, ele traz o colonizador, o português, e ele é uma grande manifestação artística em que quem segura o maracá é o mestre. É ele que vai cantar, é ele que vai conduzir o batalhão, que é como a gente chama o grupo que toca, o grupo de dança, que é o batalhão todo que ele vai apresentar, e ele conduz com o maracá, tocando o maracá. Então é a força desse instrumento que a gente está falando, dentro da nossa cultura, inclusive. Uma cultura tão diversa, tão rica, e que traz esse instrumento com uma importância muito grande. Meio que sagrada até, né? Tão elevada que chega a ser um pouco até sagrada, talvez, ou seja, sagrada, não sei. Sim, sim. Não, concordo com você, exatamente isso. Ele é um instrumento que traz uma força muito grande, uma força de espiritualidade, uma força, quando
um ancião da tribo indígena pega esse instrumento para tocar, ele está chamando todos os deuses da mata, da terra, do rio, para, em comunhão com ele, trazer a cura, trazer o bem-estar. Né? Muito Aí bonito. a gente vai para o outro lado, né? Que também tem uma sabedoria muito grande, que são os orientais, né? Sim. Sim. E tem um instrumento, que é esse instrumento aqui, que é um instrumento de meditação. É um instrumento utilizado para meditação e que acaba sendo... Todos esses instrumentos aqui eu levo para tocar. Eu utilizo ele nas minhas gravações, nas minhas apresentações. São instrumentos que têm vida para mim. Eu tenho um respeito muito grande por esses instrumentos. Mas esse instrumento aqui, ele nasceu com a ideia de levar você para um estágio mântrico. Você tem uma... Eu vou tocar ele aqui. Não sei se vocês estão escutando. Quando você toca, você deixa ele no centro, você leva para o seu ouvido esquerdo, direito e volta para o centro. E faz a mesma coisa. Isso vai te colocando num estágio de meditação que é aquele estágio que te eleva, que faz você flutuar. Esse instrumento ele tem uma conexão muito grande com esse estágio de quase ausência física que te leva plenamente para o corpo espiritual. Então, esse instrumento ele tem uma importância muito grande, né? E a gente fala dos orientais. Os orientais é um outro povo que tem uma sabedoria, uma espiritualidade que está além desse plano físico que a gente vive, né? Como chama esse instrumento mesmo, Paulo, que você acabou de... Você Oi? sabe que tem instrumentos, aí eu vou contar uma historinha, tem instrumentos na percussão que eles falam o nome dele. Esse aqui é o pin. Olha, que lindo. Ele fala o nome dele, ele se apresenta. Então é um instrumento exatamente para isso, para que a gente relaxe, para que a gente alcance mais a alma, o espírito, né? Que às vezes fica tão distante, tão longe, e que a gente tem que ter uma conexão, a gente não pode perder esse fiozinho que nos conecta com isso tudo, porque faz parte, até para a gente entender que esse processo é um piscar de olhos. Esse estágio é um piscar de olhos. A Esse, gente, esse aqui, na Terra, certo? esse plano físico é um piscar de olhos. Esse aqui, de fato, a gente está aqui para trazer, processar e continuar. É isso. É. Tem outro instrumento que eu acho um instrumento, bom, é um instrumento da Terra, que é esse aqui. Que bonito. Ele chama instrumento da Terra? É esse o nome dele? Não, ele chama molho de sementes. Hum. Por quê? Aqui são sementes de jatobá. Mas ele tem o som do rio. Verdade. Verdade. Fecha o olho e deixa ele te levar. E ele tem duas funções: de trazer a água, de trazer a corrente da água que vai passando, vai limpando, vai levando, e também tem a função de massagear. Você, quando faz esse movimento, ele está massageando a sua mão e, ao mesmo tempo, o seu espírito, a sua mente. Ele está levando você para um estágio que é distante daqui, e que a gente perde cada vez mais a conexão com a terra, com a mata, com o rio, com as coisas que nos alimentam, que são tão profundas e que nesse momento estão passando por sérias dificuldades, como a humanidade está passando, né? Tudo isso aqui faz parte desse planeta, tudo faz parte desse terreno,
E quando a gente não cuida desse terreno físico, espiritual, desse terreno que é da mata, que é dos rios, que é dos animais, todos sofremos. Não é só um. Nesse momento, todos sofrem. Porque é tudo uma coisa só, né, Paulo? Eu entendo que a gente passou a ver tudo muito setorizado, tudo muito separado. A gente passou a viver um individualismo muito grande que não existe. A gente não é feliz em si mesmado. A gente é parte de um todo. O que é o todo? É tudo. É A tudo. gente está em conexão constante. Tudo. Não é? Então, se um ser humano, ou se um ser, qualquer que seja, não estiver bem nesse contexto, nesse todo, nenhum de nós vai estar bem. Não dá. Então, essa volta, eu gostei desse. Aliás, eu gostei de todos os instrumentos, mas esse tem uma mensagem muito linda. Ele nos insere de volta ao todo. A gente fala, a natureza, como se a natureza fosse algo do qual a gente não faz parte, a gente é natureza. A gente destruiu a gente vem destruindo a gente, não é? Que Vamos triste lá. isso, né? Que triste, é muito triste. Mas a Depois gente está aprendendo. É uma lição. a Eu sou gente professora também, e a gente sabe que, embora não muito agradável, né, mas o erro faz parte do processo do aprendizado. faz, faz. O que a gente aprende. Concordo, concordo. Concordo, mas a gente tem que entender também que a gente tem que buscar os caminhos para esse entendimento, né? Não adianta a gente viver no conforto da ignorância, da falta do conhecimento. A gente tem que buscar esse conhecimento. A gente tem que estar em constante evolução, em constante caminhada. A gente não pode parar. Se a gente para, eu falo, a gente para, a gente vira uma porta que está fechada, que a hora que você vai abrir, ela vai ranger, ela vai doer para abrir. A mesma coisa é a gente. Isso eu falo num sentido maior. Eu não falo só do corpo físico, eu falo do espiritual, do mental. A gente tem que estar em constante caminhada para que a gente lubrifique cada vez mais os corpos que a gente habita, né? Porque a gente não habita só o físico, a gente habita aqui, a gente habita esse aqui que está em conexão com a gente, que é do espiritual. Então, esses três, eles têm que estar lubrificados para a caminhada, eles têm que estar em eterno exercício. Bom, vamos lá. Eu quero encerrar com essa parte dos instrumentos, com um instrumento que eu falei para você lá, que eu tenho instrumento que caminha comigo já há 20 anos, né? Esse é. E foi um instrumento que eu fiz. E aí que é esse aqui. Olha que delícia! Quem é esse? Como é o nome dele? Esse tem um nome engraçado. Eu batizei ele de chuveiro. Okay. Porque primeiro ele tem o formato de um chuveiro. Ele é uma tampa de Vime, né? E que aqui tem 150 chaves. Oh. E ele tem o formato e o sonzinho de um chuveiro. Ele remete à água também, né? E é um instrumento também, é como o mensageiro do vento também, esses que a gente coloca na porta, na janela, né? Só que esse numa proporção um pouco maior. Ele traz essa mensagem da chuva que está chegando hoje, né? A gente passando por essa chuva tão necessária, né? Abençoada, abençoada. Abençoada, abençoada. Aqui nessas matas que queimam, nesses animais que sofrem, que precisam dessa chuva. Eu queria falar. Você tinha me pedido, a gente estava conversando aqui, para quem está nos vendo, nos escutando, a Valéria tinha pedido: Paulo, canta alguma coisinha para a gente, toca alguma coisinha. Eu sou compositor. Os 2 discos que eu tenho são de composição, mas eu não sou cantor. Se eu cantar aqui para vocês, a sala vai ficar vazia, e eu não quero que isso aconteça, porque a Valéria merece que vocês assistam e desfrutem do melhor que a gente pode trazer. Então,
eu toco cavaquinho, eu toco ukulele, que são instrumentos que me levam para a possibilidade de compor. Eu falo que a composição, ela tem, para mim, ela tem a função de dizer alguma coisa. Eu preciso dizer alguma coisa. Eu tenho uma música que eu gostaria. Depois eu vou mostrar os 2 discos, e principalmente esse mais recente, que tem 8 cantoras, né? Como eu não sou cantor, eu trouxe 8. Eu trouxe muito o universo feminino para dentro desse disco, mesmo porque eu tenho na minha vivência, eu tenho uma conexão muito forte com o universo feminino. Então, tem uma companheira que é uma companheira de luta, que trabalhou numa ONG por muito tempo, a recomeçar, que acolhe mulheres que sofrem violência, enfim. E eu tenho essa música que eu queria falar para vocês aqui, declamá-la, que é a música título do disco Tem Mais Céu do que Terra, que é esse disco aqui, que você encontra em todas as plataformas digitais. É assim: tem mais céu do que terra, como estrelas no mar, e da força das luas nas correntes do mar. Tem mais céu do que terra para quem sonha voar, ter canções como asas e o canto do ar. E ter do tempo o que constrói, bem mais do bem que mora em nós. E que assim seja o que nos dói, para que na frente não sobre os nós. E se tem mais do céu, que não falte no chão, mensageiros da arte que alimentam sem pão. Quanto mais sei do céu, viverei nas canções, e do céu mais serei quando faltar o chão. Essa música, eu digo que a arte, ela vem. A gente que faz arte, a gente é um fio condutor de uma energia que está por aqui. E a gente abrir um chakra, a gente tem uma conexão com essa arte que ela passa por você e chega até vocês. Então, a arte não pertence a quem faz. A arte pertence a quem é tocado por ela. Isso é muito importante. Não se envaideça com a arte. A arte não é sua, a arte não te pertence. A arte pertence à humanidade, ela veio para a cura, ela veio para um sentido muito maior de mensagem, de um plano em que a gente ainda vai viver e que a gente já viveu, só não lembra. Muito lindo, Paulo. Olha só. Obrigada por essa música incrível. Eu tenho que me controlar, porque eu sou uma manteiga. Mas vamos lá. Eu concordo com você com relação à arte não pertencer ao artista, mas eu ainda vejo uma expansão disso. Eu vejo que nada pertence ao indivíduo, mas tudo pertence a todos. Então a gente acha que a gente tem que proteger algo e a gente diz: não, isso é meu. Não é, não é, é de todos, não é? Então, tudo que a gente puder se conscientizar de que os recursos devem ser compartilhados para o bem do todo, para que todos se beneficiem. Está alerta para cada momento que a gente vai usar a palavra meu, minha, a gente substitua nosso, nossa. Por quê? Porque a partir desse momento, dessa pandemia, em que a humanidade, na verdade, está se elevando, é isso que está acontecendo, a gente possa ter um universo melhor, em que eu comigo, o meu, a minha, deixem de ser e se expandam, se transmutem para nós, o nosso, a nossa, o todo, essa realidade, esse universo, certamente vai ser arte, vai ser luz, vai ser amor,
Não vai ser estresse, não vai ser mau humor, não vai ser depressão. Não, vai ser muito bonito, certo? Eu sou professora, eu não acho que o meu conhecimento me pertença. Eu não acho que o que eu estou fazendo aqui venha de mim, não. Vem de algo maior para todos nós. Não é para mim, claro, passa por mim. Eu estou sendo a primeira beneficiada, sem sombra de dúvida. É um presente para mim, para o Paulo, para todos os que vêm sendo entrevistados e ainda serão, para o pessoal de casa, para o nosso universo, para a Terra e para o universo maior, mais ampliado. Certo, Paulo? O que você acha? Concordo, Valéria. Eu costumo dizer que a gente vive num tempo e espaço que a gente está de passagem. A gente se apropria das coisas do bem e segue viagem e deixa, porque tem um lá atrás que está vindo e está chegando para se apropriar dessas coisas. Eu acho que esse tempo e espaço a gente tem que ter a dimensão de que ele exatamente isso que você falou, ele nos pertence e não nos pertence. Ele nos pertence enquanto estamos de passagem. Depois você larga eles, não se apegue a eles, porque eles pertencem a outro que precisa. E isso é fundamental. Esse entendimento, a arte nos traz muito essa mensagem, essa coisa de que ela chega de fato para dizer algo, para nos provocar, para nos emocionar, para dizer que, olha, vamos lá, é esperança. A arte é esperança. A arte, o que me motiva na arte é esperança. A esperança de que essa caminhada vai continuar e de que a gente tem que deixar o de melhor que a gente pode, porque eu não vou levar nada, você não vai levar nada, ninguém vai levar nada, então não me pertence. O legado que a gente deixa é o legado do bem, não é o legado material, é o bem que você fez, que você é a doação, é o bem que você recebeu, são os amores, são as sensações boas, é isso que a gente vai carregar para um próximo estágio. Eu acredito muito nisso e tento passar para essa arte que me chega, eu tento jogar exatamente isso. Ó, tá aqui, tá à disposição. Me fez bem, agora que faça bem ao outro. Isso. Muito bem. Eu acho que tudo que a gente compartilha, a gente amplia, né? Sem dúvida. Então, vamos compartilhar o belo, vamos compartilhar algo que a gente sabe fazer. Pode ser uma coisa simples. Eu vou dar um Sim. exemplo. As pessoas que trabalham com limpeza. É uma arte também. E é uma arte essencial. Eu não consigo imaginar a vida na Terra sem as pessoas da área da limpeza. O que elas vão compartilhar? O que elas sabem fazer de melhor, que é limpar. Eu valorizo extremamente. Cada um tem uma especialidade, vamos chamar assim, que é uma coisa que só ele sabe fazer ou só ela sabe fazer. Você é artista, você é músico. Né? Tem pessoas que vão para a área da medicina ou do direito, ou, sei lá, motoristas, ou pessoas. Cada um tem o seu impacto no todo. E quanto melhor a gente puder fazer aquilo que a gente sabe fazer, não importa se é simples, não é simples, tem o impacto. Vamos fazer com amor. Tudo que a gente faz com amor, a gente se sente feliz por estar fazendo. E esse amor é o que vai chegar ao todo, ao coração do todo. E o bem-estar, sem sombra de dúvida, vai se fazer sentir. Não é, Paulo? Sem dúvida, Valéria. É isso mesmo, isso que você falou. E quando você fala de limpeza, tem um sentido muito maior, né? Sim. Porque limpeza representa tanta coisa, né? A limpeza espiritual, a faxina que a gente deve fazer diariamente na mente,
limpar, se limpar das coisas ruins, deixar para o lado de fora o que está ruim e trazer para dentro do ambiente, que é um ambiente tão sagrado, trazer o limpo. Essa coisa, a gente passando por esse período de pandemia, como a gente está aprendendo a se limpar, não só fisicamente, mas em outros aspectos que são tão importantes quanto o físico. Não é só passar um álcool na mão, você tem que passar o álcool aqui também. Você tem que se higienizar, você tem que fazer asepsia total, né, para você se sentir de fato uma pessoa limpa, pura. E a limpeza, ela representa muito isso, né? A gente tem que se limpar, de fato. A gente vai sujando, chega uma hora que você para, peraí, deixa eu limpar. A água corrente traz isso, né? A limpeza. O quanto é importante. Quando eu trago esse instrumento aqui, ó, é a água corrente. É a água que está dizendo alguma coisa. É a água que está levando alguma coisa. Olha, hoje você se limpou, exatamente isso. Você tirou a sujeira. Você continua na caminhada. Amanhã você vai se sujar. Mas volta que você vai se limpar. Isso é muito importante. A água é a representação do sentimento, né? Então, a gente tem que trabalhar nossa água mental, espiritual, os nossos pensamentos. A gente tem sempre que olhar de que cor está a água que permeia os nossos pensamentos, né? Porque está lá Essa dentro. água sempre corrente, nunca parada, né? É importante. Sempre corrente, né? Então, é isso, né, Valéria? Enfim, né? Tanta coisa que a gente tem que aprender, né? Às vezes a gente tem que ficar na superfície, mas às vezes a gente tem que dar uma mergulhadinha para entender um pouco mais. É necessário. É bom viver na superfície, mas mergulhar também faz parte desse processo, né? Eu gosto bastante de mergulhar, gosto muito. Mais de uma maneira metafórica do que de verdade, porque assim a gente aprende, né? Eu sou muito curiosa, né? Eu sempre quero saber o que está lá no fundo. Eu quero ver, eu quero ter contato com isso que eu ainda não conheço. Paulo, está sendo assim uma coisa muito linda o que você está passando para todo mundo. Eu tenho certeza de que é uma bênção. Não sei como te agradecer. Eu, É isso, eu que agradeço. eu espero que todo mundo mesmo, eu queria que todas as pessoas do mundo pudessem ouvir você falar. E eu queria agora, que a gente já está quase que no nosso tempo, né? Dissesse se você tem ainda alguma mensagem, além de todas as que você já passou, que você gostaria de deixar para as pessoas, ou o seu contato, enfim. O tempo é seu agora. Bom, eu queria encerrar minha participação com mais uma música que é engraçado porque essa música, quando eu compus essa música, ela me chegou quando aconteceu aquilo tudo em Brumadinho. E isso me veio rápido, foi um processo muito rápido essa música. E tanto que eu coloquei no disco, ela chama Mata. E entre parênteses, Brumadinho e Mariana, porque depois aconteceu em Mariana. Não bastando acontecer em Brumadinho, aconteceu em Mariana, aquela tragédia toda. Tragédia é uma coisa que sai fora do controle. Não foi uma tragédia, né? Infelizmente. E aí eu queria encerrar minha participação falando um pouco a mensagem que essa música traz. Sabe o que beira o desespero? É o olho do homem na água do mar. Homem que não enxerga e só mata a vida que nasce da mata, que pede socorro para a raça. Natureza do belo concreto, que traz no ar
o cinza do metal. É fruta que seca no pé que alimenta, maldade do homem que espreita, o fruto do bem que envenena. Onça lá da mata pede água. Água não tem mais, lama secou. A falta que faz o amor que rejeita, sem chuva, seca a correnteza da flor que morreu na ribeira. E que nenhuma flor mais morra em ribeira nenhuma. E que a gente floresça dentro da gente, para que a gente tenha uma saúde cada vez melhor, que a gente tenha um entendimento de que a vida é breve, mas intensa, e que ela faz parte dessa caminhada toda. Se curem e curem as pessoas. Isso é o mais importante. Receba e doe. Agradecido, Valéria. Nós é que agradecemos muito. Um ganchinho aí pelo que você acabou de falar. Nós somos os únicos responsáveis pela realidade que vivenciamos. Não há ninguém mais. Somos nós. Então, se a gente se conscientizar de que a gente cria a nossa realidade, a gente vai perceber que a gente é responsável, sim, por tudo o que acontece. Desculpa, pessoal, meu celular tocou fora de hora e eu fui para lá. Paulo? Oi, estou aqui. Oh, meu Deus. Desculpa. Não, que isso, que isso. Desculpa. Eu vou até dizer o que é, gente. É a minha mãe. A minha mãe tem 92 anos. Olha. Ela tem 92 anos. E ela... Talvez ela ainda ache que eu sou pequenininha. E quando ela quer falar comigo, ela pega o celular dela, que ela não sabe usar direito, e ela fica tentando, e acha que ela não consegue, e ela pensa que ela está fazendo errado, então ela insiste. Desculpa, gente. Eu tive que explicar o que foi que aconteceu aqui. É isso. Mande um beijo para sua mãe. Mano, muito obrigada. Então, gente, eu estava falando da responsabilidade. Olha, cada um é responsável pela realidade que cria. Cada um é responsável por cada palavra que fala. Cada um é responsável por cada gesto, por cada pensamento, por cada emoção. Talvez a gente não esteja habituado a isso. Talvez aqui no Brasil a gente ainda entenda que o presidente da República é responsável por saúde e bem-estar, por exemplo. Ele tem uma responsabilidade restrita. Se cada um de nós cuidar do que a gente pode cuidar, nossa, a gente vai fazer um universo lindo, que vai ser uma música maravilhosa, vai ser uma arte perfeita. Paulo, muito, muito, muito grata, pessoal de casa, mais uma vez, muito, muito, muito grata, me perdoa mais uma vez por esse celular tocando. É isso, tem nada. Desculpa. Até a próxima. Eu sou Valéria, saúde, bem-estar. A gente falou com o Paulo, que deixou uma mensagem de muita luz. Muito, muito, muito grata a todos. Eu que agradeço. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Obrigado, Valéria. Paulo, você precisa dizer o seu contato? Você quer? Depois a gente coloca em algum lugar, mas qual a maneira que você gosta de ser contatado? Onde a gente te... Eu estou nas redes sociais, enfim, é fácil. Eu tenho uma figurinha que é um presente que eu recebi, é um quadro que foi desenhado por um espírito, que é um moço tocando, que é esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem Dá ver. para ver, tá lindo. Então esse é a minha capinha lá. Vocês não vão ver o meu rostinho, vocês vão ver ele, que eu falo que é o meu guia. Paulo Betzler, é só procurar. Tá bom? E os discos vocês encontram os dois
lá em todas as plataformas digitais. Tem Mais Céu do que Terra e esse que fala sobre a cultura popular, que é Cacuriando, que é um trabalho de pesquisa que eu fiz no Maranhão, em viagem ao Maranhão. Então, esses dois trabalhos com muito carinho, muito amor, que vocês recebam de uma forma muito bonita. Como me fez bem e faça bem. Agradecido. Muito grata. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima.